Onde é que no Novo Testamento está o ensino para a gente pedir para Deus destruir os ímpios? E ainda mais, por que é que o Novo Testamento ensina que qualquer oração pedindo bênção também é uma oração pedindo punição? Muito bem, o meu nome é Álvaro Separovic, aqui do canal Irmão Energismo, canal que fala sobre filosofia, teologia e cultura. E nos vídeos anteriores nós falamos sobre oração, e um dos pontos é que nós precisamos pedir para que Deus puna os ímpios. E algumas pessoas perguntaram, olha, isso pode até estar no Antigo Testamento, mas no Novo eu nunca vi. Onde é que você tira isso, Álvaro, para pedir para Deus punir os ímpios no Novo Testamento? Eu vou só dar dois argumentos, mas o principal é o primeiro. O Novo Testamento basicamente se resume na vinda de Cristo e na sua morte na cruz. E aí eu te pergunto, o que é a morte de Cristo na cruz? A morte de Cristo na cruz é, em definição, os pecados daqueles que são salvos sendo punidos na cruz de Cristo, no próprio Deus. Quando você lê Lucas, no capítulo 22, lá tem um momento onde Jesus sobe no monte e ele vai orar. E ele ora a Deus, olha, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Quando Jesus está orando isso, ele está fazendo uma oração imprecatória, só que contra si próprio. Porque esse cálice que ele faz referência é um cálice que aparece lá no livro de Apocalipse, que é o cálice da pura ira de Deus. E Cristo, ele toma esse cálice, porque essa ira era para ser derramada em nós, em mim, em você. Mas Cristo toma esse cálice, tomando a ira de Deus para si próprio. Quando Jesus faz essa oração, ele está sim fazendo uma oração para que Deus realize a vontade dele, para que Deus puna os ímpios da forma com que ele quer. E nesse momento, a forma com que Deus quer punir esses pecados desses ímpios é por meio da cruz e assim salvar esses ímpios da condenação eterna. E ainda é até interessante se a gente aborda esse assunto dessa forma, que a gente vai ver até algumas coisas interessantes, como Jesus ensinando no monte aos discípulos em Mateus 16, e ele fala, olha, convém, é bom que eu morra e eu padeça nas mãos das autoridades. É isso que tem que acontecer. E aí no terceiro dia eu ressuscito. Então Pedro começa a corrigir a Jesus. Não, isso não vai acontecer, Jesus. De modo algum isso irá acontecer. O que Jesus faz nesse momento? Chama Pedro de Satanás e pede para ele se afastar. Por que Jesus faz isso? Porque Pedro não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Quando nós temos os nossos olhos carnais de ser humano comum, punição é uma coisa ruim, morrer é uma coisa ruim. Nos olhos de Deus, isso é justiça sendo aplicada. E Deus tem prazer na aplicação da justiça. Principalmente quando ele cede a justiça. E por meio dessa aplicação, ele salva os homens. Assim, se você não gosta dessa ideia de orar com imprecação ou pedir para que Deus puna os ímpios, se você é salvo, é exatamente porque Deus puniu tudo o que você fez por meio da cruz de Cristo. Pedir para que Deus não puna as pessoas é exatamente a mesma coisa de falar, Deus, nem mesmo salve as pessoas, não jogue ninguém no inferno, nem leve ninguém para o céu, porque esse é o plano de Deus para o mundo, para que os ímpios sejam punidos com a morte eterna e os salvos, redimidos por Cristo, recebam essa salvação por meio da punição em Cristo. Punição nunca some da história, só que ela é aplicada em um lugar diferente. Você pode até me falar, mas isso não é necessariamente uma oração que está sendo feita. Isso daí você está explicando o evangelho, mas nós não podemos... Eu acho isso um absurdo, né? Mas nós não podemos orar com essa finalidade, né? Como se eu não pudesse orar para Deus fazer a vontade dele. Deus vai fazer a vontade dele de qualquer forma, né? Mas olha que interessante. Aqui vai o segundo argumento. Existem mais passagens, mas eu vou só ler duas passagens e essas duas ficam em Apocalipse. Lá em Apocalipse, no capítulo 6, verso 9, fala que debaixo do altar de Deus existem os mortos por causa do seu amor à palavra de Deus e porque eles deram testemunho que Deus era verdadeiro. E aí o que eles fazem debaixo desse altar? Cordeiro santo e digno, dominador, até quando o Senhor não vai julgar e não vai nos vingar daqueles que nos destruíram. A oração dos santos que dão testemunho de Jesus é perguntando para Deus, quando é que você vai julgar os ímpios? Segundo o próprio trecho de Apocalipse, esses são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quando eles morrem por causa do seu testemunho à palavra, eles perguntam para Deus, quando é que você não vai destruir os ímpios? Por que é que você está demorando tanto para aplicar o seu juízo?
Ainda um pouco mais pra frente e que eu acho ainda mais interessante, ainda no livro de Apocalipse. Quando você abre lá no capítulo 8, Deus dá uma trombeta para 7 anjos. Então ficam 7 anjos ali diante do altar de Deus. Então vem um anjo e ele pega um incensário de ouro, é onde você coloca incenso, né, para queimar e subir um cheiro bom. Então o que ele coloca nesse incensário? As orações dos santos. O trecho fala que essas orações estão exalando o seu incenso na presença de Deus. E aí o trecho fala que quando o cheiro do incenso sobe até as narinas de Deus, esse anjo enche esse incensário com fogo e taca na terra. E o que acontece depois? Cada um daqueles 7 anjos toca uma trombeta e cada trombeta é uma condenação nos ímpios que habitam na terra. Este trecho está ensinando que antes que Deus aplique o seu juízo sobre a terra, Deus ele passa a fazer isso atendendo à oração, ao incensário, atendendo à oração dos santos. A oração dos santos, ali, que sobe com um cheiro suave a Deus, não é uma oração pedindo uma coisa ou outra, a minha vontade ou a vontade de outra pessoa. É sempre pedindo a vontade de Deus. A vontade de Deus é justa, e quando nós pedimos para que Deus aplique sua justiça, Ele vai aplicar sua justiça. É por isso que sobe com um cheiro bom, porque não é o padrão moral de qualquer pessoa, mas o próprio padrão moral de Deus que os cristãos assim oram. Eu acredito que seja suficiente essas passagens que eu dei para defender no Novo Testamento a oração imprecatória, você pedir para que Deus puna os ímpios e destrua as más obras. Porém, se mesmo assim você não aceita, então a gente tem um problema diferente. Você não aceita o Evangelho, você não aceita a palavra de Deus. Esse é o Evangelho. A única salvação que existe é uma salvação onde existe punição divina sobre Cristo. E esse é o único caminho. Não existe outro caminho a não ser a cruz de Cristo para a salvação. Espero que você, sendo cristão piedoso e temendo a Deus, você aceite a palavra de Deus e também passe a praticar, como os santos de Apocalipse, orar e pedir para que Deus, sim, aplique justiça e puna os ímpios. E ainda assim, pedindo isso, até para pessoas que fazem mal para você, para que Deus puna eles, se Deus quiser, puna eles por meio da cruz de Cristo, salvando-os e arrebatando-os do fogo do inferno. Espero que você tenha entendido o material, você tenha gostado desse vídeo, e se você sabe que tem alguma pessoa que não compreende muito bem esses assuntos, eu te peço encarecidamente que mostre esse vídeo para eles, porque eu não tenho outro meio de espalhar o meu material, a não ser pessoas que compartilham ele de forma livre e espontânea. Eu então vou ficando por aqui, espero que você mantenha no seu coração temor a Deus e a sua palavra. Eu te espero em breve no próximo vídeo. Até!